Hoje vou te mostrar 4 pecados sexuais que muitos casais cristãos cometem. E o quarto é o mais grave de todos. Se você já se perguntou como certas práticas podem estar afetando sua relação e sua vida espiritual, este vídeo é para você. Vamos explorar juntos esses erros comuns e descobrir como evitá-los para que seu casamento seja fortalecido e sua caminhada com Deus seja ainda mais firme. Fique comigo até o final, porque você pode estar cometendo um desses erros sem nem perceber, e isso pode estar distanciando você das bênçãos divinas. É impressionante como muitos cristãos ainda têm bloqueios nessa área, e isso pode impactar diretamente a vida do casal. Certa vez um pastor me contou uma história curiosa. Um irmão da igreja ligou para ele desesperado, pedindo uma oração de libertação para sua esposa. Ele acreditava que ela estava possuída por um demônio, especificamente o demônio da pombagira. O pastor, tentando entender melhor a situação, perguntou o que havia acontecido. O homem respondeu que sua esposa apareceu para ele de forma sensual, vestindo vermelho. Confesso que no início ri da situação, mas logo percebi o quanto isso era sério. Essa história mostra como a religiosidade extrema pode impedir as pessoas de viverem plenamente as bênçãos que Deus tem para o casamento. Muitos casais assumem uma postura tão rígida que acabam se privando de algo que foi criado pelo próprio Deus. Por outro lado, quando estão sozinhos, muitos se tornam viciados em pornografia e até caem em traição. Precisamos ser sinceros, irmãos, porque a verdade é que o sexo está em toda parte. Basta assistir a um filme, uma série, acessar a internet ou até mesmo participar de uma conversa entre amigos. E no meio cristão, não é diferente. Quando comecei a frequentar a igreja, no ano da minha conversão, aprendi que sexo antes do casamento é pecado. Essas lições me fizeram tomar a decisão de esperar até o casamento. Casei-me virgem e minha esposa também, e agradeço a Deus por essa escolha. No entanto, sei que muitas pessoas não conseguem esperar, e isso não muda o que a palavra de Deus diz. Se você busca obedecer ao Senhor, certamente colherá bons frutos. E mesmo que tenha cometido erros, se houver arrependimento sincero, a promessa de Deus é clara. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Muitos casais acreditam que ao se casar, agora tudo lhes é permitido. Mas vou te mostrar na Bíblia que existem pelo menos 4 tipos de sexo que são proibidos. Primeiro, é importante deixar algo bem claro. Sentir prazer e desfrutar da intimidade com seu cônjuge não é pecado. Infelizmente, muitas igrejas tratam esse tema como um tabu e pregam de uma forma que faz o casal se sentir culpado, mesmo estando sob a bênção de Deus. Algumas pessoas se perguntam: o que Jesus faria no meu lugar? E como Jesus não se casou nem teve relações sexuais, acabam pensando que o sexo é algo impuro. Mas a verdade é que Jesus via o sexo como parte do casamento, e sua missão na terra era outra. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, vemos que Deus criou o homem e a mulher como seres sexuais, e isso não é pecado. Deus nos criou para nos relacionarmos e nos reproduzirmos. Quando um homem e uma mulher se unem, tornam-se uma só carne. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo fala muito sobre o casamento e a sexualidade. Ele nos ensina que um homem casado não deve se dedicar apenas às atividades espirituais, mas também deve atender às necessidades de sua esposa. Paulo aconselha que o casal não passe muito tempo sem ter relações sexuais, exceto em um período de jejum. E ainda assim, essa pausa não deve se prolongar demais, porque quando o sexo é interrompido por muito tempo, o casal pode se tornar mais vulnerável às tentações e o inimigo pode usar essa fraqueza para causar problemas. Antes de falarmos sobre os 4 tipos de sexo proibidos no casamento, é essencial refletirmos sobre o adultério. Todos já ouvimos a frase: quem ama, não trai. Essa ideia é bonita, mas a realidade é bem diferente.
Infelizmente, a taxa de infidelidade está aumentando, inclusive dentro das igrejas, causando sofrimento e destruição em muitas famílias. Precisamos refletir sobre o pecado da traição. Primeiro, é essencial entender que, por mais bem-intencionada que uma pessoa seja, todos somos falíveis e pecadores. Jesus nos alertou em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Somos constantemente seduzidos pelas tentações deste mundo e precisamos estar atentos para não cair nelas. O amor por si só não é suficiente para evitar uma traição. Existe uma ilusão comum de que quem ama o cônjuge nunca sentirá atração por outra pessoa. No entanto, a Bíblia nos lembra que nossa carne é fraca e, se não controlarmos nossos pensamentos e desejos, podemos acabar caindo em tentação. Em Tiago, capítulo 1, está escrito: cada um, porém, é tentado pela sua própria concupiscência, sendo por ela arrastado e seduzido. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Enquanto estamos neste corpo, é natural sentirmos atração por outras pessoas. Um sorriso, um olhar cativante, uma personalidade marcante. Além disso, a mídia e a cultura nos bombardeiam com mensagens que incentivam a infidelidade. O fácil acesso à pornografia e a falta de diálogo no casamento são portas de entrada para o adultério. Mas quero compartilhar um versículo com vocês. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Satanás está sempre à espreita, pronto para atacar aqueles que não buscam a Deus e que se entregam aos prazeres do mundo. Essa realidade precisa ser encarada de frente, sem ilusões. Se você é esposo ou esposa, precisa entender que é humano e, portanto, suscetível ao erro. Sua carne pode desejar o que é proibido e, se você não estiver atento, pode cair na tentação e trair seu cônjuge. Mas isso significa que todos estão condenados à infidelidade? De forma alguma. A chave está em evitar o mal e não confiar apenas em sua própria força. Quem ama a Deus e seu cônjuge deve se precaver contra a tentação, pois a Bíblia nos alerta: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não enfrente sozinho os desafios do casamento, fuja das armadilhas, converse com seu parceiro e resolva os problemas em vez de ignorá-los. Temer a Deus não é ter medo, mas sim respeito e reverência, entendendo que Ele disciplina aqueles que se desviam de seus caminhos. Seguir os conselhos da palavra evitará que a traição entre em sua vida. Provérbios 28 nos ensina que feliz é aquele que teme ao Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Agora, falemos sobre os 4 tipos de sexo que a Bíblia condena. O primeiro é a troca de casais. Pode parecer um tema distante, mas essa prática é mais comum do que muitos imaginam. Casais se reúnem para trocar de parceiros, acreditando que isso fortalece o relacionamento. No entanto, isso é adultério, e em Levítico 18, Deus condena essa prática, deixando claro que ela contamina a relação e destrói a confiança. O segundo pecado é o sexo a 3, quando um casal convida uma terceira pessoa para o relacionamento. Alguns tentam justificar isso mencionando Jacó e suas 2 esposas, Lia e Raquel. No entanto, a Bíblia nunca afirma que ele teve relações com ambas ao mesmo tempo. Embora a poligamia tenha existido no passado, nunca foi o plano ideal de Deus. Em Mateus 19, Jesus reafirma que Deus criou o casamento para ser entre um homem e uma mulher, tornando-se uma só carne. O casamento é uma união exclusiva e não deve ser compartilhado com terceiros. O terceiro pecado é o abuso dentro do casamento. Muitos pensam que abuso é apenas violência física, mas ele também ocorre quando um dos cônjuges obriga o outro a ter relações sem consentimento.
Alguns distorcem 1 Coríntios 7, que diz que marido e mulher não têm autoridade sobre o próprio corpo, mas sim um sobre o outro. No entanto, isso significa que devem se respeitar e buscar o bem-estar do cônjuge, e não impor relações forçadas. O quarto pecado é a pornografia, que, embora não seja um ato físico, contamina a mente e o coração. Muitos acreditam que assistir a conteúdo pornográfico é inofensivo, mas isso pode levar a comportamentos que destroem a intimidade conjugal. Hebreus 13:4 nos ensina que o casamento deve ser honrado e o leito conjugal mantido puro. Práticas como sexo oral e o uso de acessórios só são saudáveis se ambos os cônjuges estiverem confortáveis e em acordo, pois o essencial é honrar a Deus e respeitar um ao outro. A Bíblia não detalha todas as questões da vida, mas nos orienta a discernir o que é bom e edificante. 1 João 3 nos lembra que, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Quando o assunto é práticas específicas, como sexo anal, é importante lembrar que o corpo não foi projetado para isso e que há riscos à saúde. O sexo no casamento não é pecado, impuro ou apenas um meio de reprodução. Deus criou a intimidade para que marido e mulher sintam prazer e fortaleçam sua conexão emocional e espiritual. Evitar práticas que desagradam a Deus e basear o relacionamento no amor e no respeito trará felicidade ao casamento. Pequenas mudanças fazem uma grande diferença. O que você pode fazer hoje para alinhar seu relacionamento com os princípios de Deus? Um casamento saudável e espiritualmente enriquecedor começa com honestidade e desejo de crescimento. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe suas ideias e reflita sobre como aplicar esses princípios para viver uma vida mais plena e realizada. Se este conteúdo foi útil para você, peço que apoie o canal se inscrevendo para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e aprofundar nosso entendimento. Agradeço por sua presença e que Deus o abençoe.